Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, canal Professor Samarques Esclarecer. Mais uma vez aqui pedindo para vocês nos ajudarem a desenvolvermos esse canal que é voltado tipicamente tanto para a questão do direito penal como para esclarecimento em geopolítica, em história e atualidade, assuntos principalmente nacionais e assuntos estrangeiros, assuntos realmente de geopolítica que lidam com esse clima permanente de tensão que é o mundo e que coloca o mundo realmente à beira de uma situação catastrófica, que o mundo nunca viveu tão próximo de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial como está agora. Então cabe ao professor Samarques, professor de história, historiador, advogado criminalista, manter vocês esclarecidos também, afinal, ciência que a gente aprendeu exatamente para nós contribuirmos com esse processo. Mas além de tudo, de manter o esclarecimento, mas também são assuntos voltados para assuntos de concurso e de vestibulares, assim como assuntos regionais que nós iremos também trabalhar, porque esses concursos agora de 2016, praticamente todos eles explorarão assuntos regionais. Então eu vou trabalhar também com esse tipo de material. Pessoal, mais uma vez trabalhando aqui sobre a Venezuela, o sequestro do presidente Maduro. A Venezuela, o sequestro do presidente Maduro, um assunto que tem me intrigado bastante. Primeiro que eu já falei várias vezes e vou reiterar, eu não acredito sinceramente, eu conheço bastante, já li muito, já estudei muito sobre armas, que eu trabalhei na Polícia Civil do Maranhão por 3 décadas, sou advogado criminalista há bastante tempo, então tive bastante conhecimento enquanto historiador também. Eu sempre fui um estudioso de armamento utilizado nas guerras mundiais. Conheço realmente bastante sobre armas. E eu não acredito realmente que uma coisa bem comum, como é que os Estados Unidos entraram na Venezuela de madrugada, antes do amanhecer. A Venezuela hoje, que possui em torno de 5 mil mísseis portáteis, aqueles que são lançados dos ombros dos militares, Igla-S, de alta tecnologia da Rússia, que é defesa aérea, nenhum foi disparado. Uma coisa incomum. Além do mais, a Venezuela possui o sistema S-300, que é um dos mais modernos do mundo, que é um sistema também russo. Como que esse sistema foi absolutamente neutralizado? Como que não morreu um único militar norte-americano? E eles mataram muita gente. Eles mataram mais de 100 pessoas, inclusive a guarda pessoal de Maduro, que era composta principalmente de homens altamente treinados em luta de guerrilha, que eram cubanos. Então é muito incomum, como não morreu nenhum militar norte-americano. Não tem lógica. Então, com certeza, eu não acredito que Maduro não tenha sido traído pelos seus próprios companheiros. Com certeza, porque os militares norte-americanos treinaram, inclusive com maquetes, réplicas idênticas do bunker que Maduro, inclusive, foi sequestrado, não conseguiu nem atravessar uma porta para se proteger, uma porta muito espessa, uma porta de aço, e não tem lógica, alguém não ter traído o Maduro realmente para que se concretizasse esse absurdo ao direito internacional que foi o sequestro de um chefe de Estado de um país latino-americano. Mas, além do mais, um assunto que tem, desde o início desse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, desse desrespeito à soberania nacional venezuelana, é sobre um tipo de arma que teria sido utilizada, que, segundo o próprio Donald Trump, já confirmou que somente os Estados Unidos possuem, que é uma arma que, segundo os militares venezuelanos, causou morte de todos aqueles que estavam na defesa de Maduro, causou mortes terríveis com sangramento pela boca, sangramento pelo ouvido, sangramento pelas narinas, exumindo que teriam, praticamente, usando aqui uma linguagem chula, teriam triturado os órgãos de todas as vítimas que foram fatais, que é uma arma que não dispara em si projeto de chumbo, ou projeto à base de cobre, o projeto em si utilizado em arma de fogo, munição Silver Point, Gold, munição comum, munição Rolling Point, nada desse tipo de munição especial, nem a própria Spooner norte-americana utilizaram, mas uma arma, não sei se é uma arma que pareça com laser, só que os militares realmente, inclusive generais da Venezuela, declararam a existência realmente dessa arma, que essa arma teria sido utilizada.
Então, cabe ao mundo agora descobrir realmente e os outros países desenvolverem armas que possam, pelo menos, se equiparar a essa arma norte-americana, porque com certeza ele vai querer utilizar em outros países, como no caso da Dinamarca em relação à Groenlândia, se for o caso do Canadá, que o Donald Trump, desvairado, enlouquecido, megalomaníaco, realmente tem dito constantemente que irá anexar um país que é maior do que os Estados Unidos, que é o Canadá, que praticamente foi o maior parceiro econômico da história dos Estados Unidos, um Canadá que não tem histórico quase de violência, mas que ele diz que vai anexar o Canadá, além da própria América Latina, que divulgaram agora novos documentos, onde Donald Trump deixa bem claro que irá fazer incursões militares na América Latina com o objetivo de restabelecer o quintal dos Estados Unidos, exemplo do Brasil. E aí vale ressaltar que eles só capturaram Nicolás Maduro, como o próprio Lula disse, porque ele não tinha armas nucleares. Então, diante até mesmo desse comentário do presidente Lula, vale ressaltar que, Lula, por favor, tome juízo imediatamente, peça ajuda da Rússia sim, peça ajuda da China sim. Nós temos uma ultracentrífuga criada pela Universidade de São Paulo, extremamente moderna, de altíssima velocidade para enriquecimento de urânio. Nós temos urânio e plutônio em fartura no Brasil e nós temos dinheiro suficientemente para termos as primeiras armas nucleares. Esse projeto tem que ser desenvolvido às pressas, porque somente se nós tivermos armas nucleares, nós teremos capacidade de dissuadirmos qualquer tipo de incursão de prática imperialista dos Estados Unidos no sentido de fazer um ataque militar contra o Brasil. Se os Estados Unidos fizerem alguma incursão militar contra o Brasil, nós não teremos chance de reagirmos nem por poucos minutos. Portanto, o Brasil, mais do que nunca, tem que ter arma nuclear sim. Aliás, vale ressaltar que além da capacidade de dissuadir uma agressão militar, mas também a arma nuclear ela dá poder de barganha geopolítica. Todo mundo sabe que a grande culpa da megalomania de Donald Trump, que cresce a cada dia, tem dois culpados. Primeiro, na verdade, três culpados, mas principalmente o Congresso norte-americano e a Suprema Corte norte-americana, que não parou até agora as loucuras, os desvarios de Donald Trump, que é um megalomaníaco, com acusações pesadas de pedofilia nos Estados Unidos, que o tempo todo eles estão escondendo os documentos, as provas contundentes que deixou o Epstein, que acabou se suicidando, se enforcando em uma cadeia norte-americana. A Suprema Corte, com 9 ministros, 6 são apoiadores, 6 são aliados de Donald Trump, e o Congresso norte-americano, diga-se, Senado dos Estados Unidos e Câmara dos Deputados, o presidente Donald Trump tem a maioria porque o Partido Republicano tem a maioria nas duas casas. Além do mais, o próprio povo dos Estados Unidos que o escolheu e que agora, diante dessa inflação galopante nos Estados Unidos, que tem causado fome para milhões e milhões de norte-americanos, é um país que está se tornando um país de zumbis devido a anfetaminas, devido às drogas. É um país com muita gente faminta, principalmente na parte sul dos Estados Unidos. E para piorar a situação, um país em que os direitos civis, os direitos humanos não estão sendo mais respeitados por uma verdadeira Gestapo de Donald Trump, que é essa polícia de nome ICE, que em menos de um mês e meio já assassinou 4 cidadãos norte-americanos. Diga-se, Katie Porter no dia 31 de dezembro de 2025, a Renee Gould no dia 7 de janeiro de 2026 e agora, ontem, no dia 24 de janeiro de 2026, foi assassinado o enfermeiro Alex Pratt, um enfermeiro de veteranos de guerra dos Estados Unidos, que a polícia que o assassinou, que o executou com pelo menos 10 tiros de pistola 9mm, acusaram de ter sacado uma arma de fogo, apesar dele ter porte de arma, de ter sacado uma arma de fogo e não teria causado a reação dos policiais. Fui policial civil durante 30 dias, sou advogado criminalista e as imagens, inclusive desse assassinato de ontem, mais uma vez, as imagens falam por si só. Absurdamente execução mesmo. E um detalhe, a população de Minneapolis está indo para as ruas com pelo menos 30 graus abaixo de zero.
A situação do país é o caos. Uma tempestade de neve que ameaça colocar o país por semana sem energia. Centenas de cidades norte-americanas, mais de 2 milhões de norte-americanos estão sem energia elétrica devido a esse inverno rigoroso, onde já chega até mesmo abaixo de 30 graus abaixo de zero. E a população norte-americana, a partir de Minneapolis, revoltada, está para as ruas. E essa semana realmente é uma semana em que uma greve geral, depois de 80 anos, está sendo ensaiada essa greve geral nos Estados Unidos, que pode abalar profundamente o poder de Donald Trump, que com certeza, e o mundo espera que se concretize, é um sonho hoje do planeta Terra diante da maior potência econômica e militar do mundo, um país chamado Estados Unidos da América, que tem um louco, um cidadão megalomania, que não respeita direitos nem dos seus cidadãos, ele perder a eleição legislativa em novembro, onde o Partido Democrata possa eleger a maioria na Câmara e no Senado, e aí possa ser providenciado com extrema urgência o impeachment de Donald Trump, antes que ele leve o mundo à terceira grande guerra mundial. Muito bem, então o povo norte-americano realmente tem que reagir, porque esse cidadão já ultrapassou todos os limites, inclusive autorizando a sua polícia política, né, a sua falsa política de imigração, de invadir casas de cidadãos sem qualquer mandado judicial. Ou seja, esse país, Estados Unidos da América, que sempre foi uma referência para todos aqueles países que se arvoram enquanto países como Estados democráticos de direito, hoje vê que realmente o grande exemplo, o grande norte, que são os norte-americanos, já não dão mais exemplo de nada em termos de respeito às liberdades individuais, aos direitos fundamentais, e nem mesmo o próprio domicílio do cidadão tem sido mais respeitado, porque o próprio presidente do país deu ordem para a polícia de imigração invadir as residências, invadir os domicílios da população norte-americana, e isso a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Muito bem. Como se não bastasse, como todos os dias, né? Não pode falhar, o presidente Donald Trump falando suas asneiras, as suas abobrinhas, enganando apenas os seus seguidores mundo afora que não conhecem verdadeiramente a história. Veja só, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918, os Estados Unidos só entraram em 1917. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou em 1945, os Estados Unidos só entraram em 1941, depois do Japão, com a sua operação Tora Tora Tora, destruiu a base aeronaval norte-americana de Pearl Harbor. E aí os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Repare que os Estados Unidos não entraram na Primeira e nem na Segunda Guerra Mundial desde o início. Qual era a estratégia dos Estados Unidos? Deixa eles lutarem, porque enquanto eles lutam, eu vendo. Eu vendo comida, eu vendo arma, eu vendo alimento, eu vendo munição. Deixa eles lutarem. Depois que eles estiverem bem cansados, a gente entra, dá o golpe de misericórdia em quem não é do nosso lado e, consequentemente, financia os países perdedores aliados, tornando-os os nossos satélites econômicos. Assim foi na Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos da América apareceu como potência pós-primeira e superpotência pós-segunda. Essa foi a estratégia de como o país conseguiu ter ascensão enquanto potência e superpotência, respectivamente, nas duas grandes guerras mundiais. E aí o que acontece? Pessoal, vejam só uma coisa. Quem perdeu a primeira, qual foi o principal país perdedor da Primeira Guerra Mundial? A Alemanha. O que foi assinado contra a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial? Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a pagar parcela das indenizações, com dinheiro, com matéria-prima, com produtos químicos, etc. O Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de ter armamento de guerra, metralhadora, canhão, navio, avião, etc. O Tratado de Versalhes desarmou a Alemanha, humilhou a Alemanha e retirou vários territórios, inclusive a região de Sudeto, a cidade de Gdańsk ou Gdańsk da Polônia, lá da região do corredor polonês, e outros territórios mais, inclusive dados como regiões neutras, inclusive a Renânia na fronteira com a França, tornando a região desmilitarizada. Muito bem.
Então a Alemanha estava proibida de produzir armas de guerra a partir da Primeira Guerra Mundial. Aí vem a pergunta: como foi que Hitler conseguiu tornar a Alemanha, em menos de 4 anos, a maior potência militar na Terra? Por que os países como Estados Unidos, França e Inglaterra não frearam Hitler desde o início, quando ele começou a armar a Alemanha? Porque o nazifascismo teve como principal objetivo barrar o socialismo pós-Primeira Guerra Mundial. O socialismo ameaçava dominar o continente europeu pós-Primeira Guerra Mundial, porque a ex-Rússia, agora a União Soviética, se tornou um país socialista a partir da Revolução Bolchevique em outubro de 1917, comandada por Vladimir Ilyich Lenin, que dobrou o salário dos trabalhadores 4 vezes, que fez reforma agrária, que nacionalizou o capital estrangeiro e deixou o parque industrial da Rússia sob a administração dos trabalhadores. Quer dizer, enquanto a Europa saiu da guerra destruída, pós-Primeira Guerra, a Rússia foi o primeiro país no mundo a ter divisão da renda. Quem provocou a Primeira Guerra Mundial? O capitalismo. Então, aqueles que mais sofriam com a guerra na Europa, que mais sofreram com a guerra na Europa, sabiam que todo aquele sofrimento tinha um principal culpado, o capitalismo. Portanto, o capitalismo perdeu credibilidade na Europa e o socialismo avançou na Europa a partir de movimentos de trabalhadores, movimentos sindicais, etc. É aí que a extrema-direita europeia, com apoio da igreja, olhem bem, com apoio da igreja, nasceu o fenômeno chamado nazifascismo a partir da Itália com Mussolini em 1922, quando houve a marcha sobre Roma, em que 50 mil camisas negras, grupo paramilitar apoiador de Mussolini, exigiu que Mussolini fosse escolhido para ser o primeiro-ministro da Itália e se consolida o fascismo. Espalhou-se, foi copiado na Alemanha com duas características de diferença: o arianismo e o antissemitismo. Foi copiado pela Alemanha com o nome de nazismo por Adolf Hitler. Em Portugal com o salazarismo e na Espanha com o franquismo, com Francisco Franco. Para que nasceu o nazifascismo? Para barrar o socialismo. Então, qual era a expectativa dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra? Era deixar Hitler se armar, atacar a União Soviética, e do confronto entre a Alemanha, que estava proibida de se armar após a Primeira Guerra, pelo Tratado de Versalhes, o objetivo era deixar a Alemanha se armar, e no confronto com a União Soviética, ou seja, o confronto entre o nazifascismo e o socialismo, os dois ficassem fracos, no que a França, a Inglaterra e os Estados Unidos se aproveitariam para derrotar os dois ao mesmo tempo. Porque franceses, ingleses e norte-americanos não tinham coragem de enfrentar a União Soviética. Primeiro, por ser um país gigantesco. Segundo, por ter um general que nunca foi derrotado, um general chamado Inverno, onde, quando ele é muito rigoroso, ele chega a mais de 60 graus abaixo de zero. Portanto, queriam-se que o nazifascismo atacasse a União Soviética e as potências capitalistas ocidentais derrotassem os dois ao mesmo tempo, diante de um enfraquecimento no possível conflito entre nazifascismo e socialismo. E aí o que aconteceu? Hitler invadiu a Renânia, disse: ó, território meu, tudo bem, mas jurou que seria somente lá. Aí Hitler invadiu a Áustria. Qual a justificativa da invasão da Áustria? Anschluss. Ele dizia que é porque a Áustria é irmã da Alemanha no chamado sentimento pan-germânico, como a Rússia e a Sérvia até hoje tem um sentimento pan-eslavo, sentimento nacionalista dos eslavos da Rússia e da Sérvia, como nacionalista da Alemanha na questão do germanismo. São os chamados sentimentos pan-germanismo alemão em relação à Áustria e pan-eslavismo da Rússia e da Sérvia em relação aos outros eslavos, inclusive em relação à Polônia, do leste da Ucrânia, etc. e tal. E aí ele invadiu a Áustria, dizendo que ele queria criar uma grande nação de origem germânica. E aí ele mirou em direção à Tchecoslováquia, dizendo que Sudetos era da Alemanha e que ele tinha que pegar de volta. E aí as potências capitalistas, na política de apaziguamento: não, calma, a fera. Não, por favor, vamos dar só mais um pouquinho de terra para Hitler, para ele se acalmar, calma a fera. Resumindo, do mesmo jeito que está acontecendo hoje com Donald Trump, com a frouxidão da Europa, com a subserviência, com medo da Europa, sendo que a Alemanha, a França tem armas nucleares, o Reino Unido também tem armas nucleares. Eles estão deixando o Trump avançar, não coloca uma palavra incisiva forte, ele que não está respeitando, que sempre utilizou esses países como bucha de canhão da OTAN,
Então, esses países estão com absoluto medo, fazendo algumas concessões para Donald Trump, levando o mundo agora ao risco de uma terceira grande guerra mundial, que será uma guerra nuclear. Então, do jeito que eles estão agindo contra o megalomaníaco hoje do Donald Trump, a Europa, eles agiram contra, em relação a Hitler, os Estados Unidos, no caso, em relação a Hitler no período entre guerras. E aí assinaram lá o Tratado de Munique. O que Hitler fez? Invadiu a Sudeto, que o acordo era ele ocupar somente Sudeto, invadiu Boêmia, Morávia e Eslováquia, resumindo toda a Tchecoslováquia. Ele mirou em direção à Polônia, dizendo, não, eu não quero toda a Polônia, eu quero Gdańsk ou Gdansk. Vocês me tomaram ali parte daquele território ali que hoje faz parte da Polônia. E eles disseram que se ele ocupasse, se ele partisse para cima da Polônia, eles iriam reagir. No dia 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler invadiu a Polônia, França e Inglaterra declararam guerra contra Hitler, explodindo na Segunda Grande Guerra Mundial, do mesmo jeito que está acontecendo hoje. Resumindo, Hitler sozinho, praticamente, com a Blitzkrieger, certo? Que a guerra é relâmpago, seus tanques Panzer, a Luftwaffe, a Força Aérea, a Wehrmacht, o exército alemão, dominou praticamente sozinho Hitler, tanto o leste como o oeste europeu. Quem foi que freou Hitler? Quem freou Hitler foi a União Soviética. A mais sangrenta batalha da história da humanidade foi a Batalha de Stalingrado, com pelo menos 2,5 milhões de mortos lá na cidade de Stalingrado, que levava o nome do líder do país e Estado. Certo? E aí o que acontece? Foi ali na Batalha de Stalingrado que Hitler foi freado. E quando o mundo percebeu que ele conseguiu, que a União Soviética o freou na Batalha de Stalingrado, foi aí que eles reuniram em Teherã, fizeram a conferência de Teherã, decidindo fazer um ataque maciço pelas duas frentes contra a Alemanha. Quem libertou o leste europeu? União Soviética. Pessoal, se a Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de habitantes, a metade, quase a metade praticamente, foi da União Soviética. A União Soviética perdeu quase 28 milhões de seres humanos. Isso em números oficiais. A União Soviética, repito, perdeu quase a metade de todos os mortos da Segunda Grande Guerra Mundial. Se não fosse a União Soviética, Hitler teria dominado o mundo. Porque o próximo passo, depois de dominar a União Soviética, seria invadir a América do Norte a partir do México, que o México prometeu o território. A Alemanha prometeu territórios para o México, que os Estados Unidos roubaram os mexicanos no século XIX, invadiram o Brasil também a partir do Rio Grande do Sul. Inclusive, Donald Trump tem dito que tem um direito histórico sobre Fernando de Noronha, porque durante a Segunda Guerra Mundial foram instaladas várias bases militares. Inclusive, São Luís do Maranhão, a minha cidade, também teve dezenas e dezenas e dezenas de militares norte-americanos. As suas fichas desses militares estão aqui no arquivo público. Fizeram em Natal, fizeram em São Luís, fizeram ali em Fernando de Noronha, como pontos estratégicos norte-americanos. Então aqui serviu foi de base. E aí o que ele disse agora? Ele disse que devolveu a Groenlândia, que ele que venceu a Segunda Guerra Mundial. Mentira, Donald Trump, megalomaníaco, é um grande mentiroso, um falastrão, igual essa extrema-direita brasileira que vive de muitas mentiras. Ele mente dizendo que ele foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Grande vencedora da Segunda Guerra Mundial foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se não fosse Joseph Stalin, o mundo estaria ferrado, dominado pelo nazismo alemão. Portanto, mentira. Não se pode desprezar, não se pode desmerecer o grande papel dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Vale ressaltar que eles já entraram na guerra em 41, sendo que a guerra começou em 1939. E Hitler já estava bastante desgastado. Em 1941, com a Batalha da Inglaterra, em que Hitler sofreu sua grande derrota no espaço aéreo britânico, na Batalha da Inglaterra, na derrota de Stalingrado, foi bem aí nesses dois momentos. E com a entrada dos Estados Unidos em 41, se tinha certeza, a Alemanha já bastante cansada, que o nazismo seria derrotado. Portanto, é uma outra grande mentira. Mas, pessoal, tem outra coisa também. A Alemanha, voltando aqui no caso para os Estados Unidos, greve geral, temperatura baixíssima, inverno rigoroso, a primeira greve geral dos Estados Unidos depois de 80 anos. O país está na ameaça de entrar numa guerra civil. E eu não acredito que demore 48 horas
diante do aumento das manifestações dos norte-americanos contra o Donald Trump, principalmente pela inflação, principalmente pela crise econômica. O ouro se valorizou muito porque muitos países estão se livrando dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. A dívida norte-americana é a maior dívida da Terra, que chega a 33 trilhões de dólares. E só na Europa existem pelo menos 8 trilhões de dólares de título da dívida americana. Os europeus ameaçam vender, a China vendeu bastante, o Brasil vendeu boa parte. Então o país está em crise econômica, o povo está, muita gente, milhões de pessoas famintas. Então, para desviar a atenção sobre essa crise interna nos Estados Unidos, sinceramente, pode esperar que em menos de 72 horas os Estados Unidos irão atacar o Irã, colocando o mundo à beira de uma terceira grande guerra mundial. O Irã tem mísseis moderníssimos, capazes de atingir sim, o porta-aviões Abraham Lincoln nos Estados Unidos, capaz sim de afundar navios americanos, e dificilmente eles irão conseguir interceptar os mísseis Fatah, que atingem até 6 vezes a velocidade do som, portanto até 6 Mach. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, que passam 20% do petróleo do mundo. E aí o mundo ameaça ter o preço do barril de petróleo disparando, atingindo a economia do mundo inteiro, e Donald Trump dizendo que a culpa é do Irã, que o objetivo dele será exatamente derrubar uma ditadura, que a gente sabe que é um país fundamentalista islâmico, é um país altamente conservador, é um país religioso xiita. A gente sabe realmente que o Irã é uma ditadura, sim, fundamentalista, e os Estados Unidos hoje é um país democrata. A ICE é uma polícia democrática. Vocês não estão respeitando o domicílio de cidadão norte-americano? Essa arrogância, essa prepotência, esse imperialismo norte-americano, quando que os Estados Unidos foi exemplo na prática, na verdade, desde a sua existência no mundo, invadindo territórios. Os Estados Unidos já fizeram quase 100 invasões, sempre justificando que é para derrubar a ditadura, que é para defender a liberdade, que é para defender a democracia. Mentira, porque eles inclusive financiaram e treinaram vários grupos terroristas, como foi o caso dos talibaneses, como foi o caso da Al-Qaeda. Então é isso, pessoal. O mundo está à beira, de novo, de uma terceira grande guerra mundial. Outra coisa muito chata que aconteceu no Brasil essa semana: o governador de Santa Catarina, um cidadão chamado Jorginho Melo, com a sua subserviente Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Assembleia aprovou um projeto de lei e ele sancionou uma lei acabando com as cotas na Santa Catarina. Sou professor de Direito, sou advogado. A pergunta que eu faço é: a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não tem Comissão de Constituição e Justiça? Uma lei absolutamente inconstitucional, uma lei estadual. Que conhecimento jurídico é esse, pelo amor de Deus? Comente aqui, por favor, comente aqui. A lei que criou as cotas é uma lei federal. A Lei 12.990, repito, a Lei 12.990 de 2014 é uma lei federal que criou as cotas, em que foram adotadas as cotas na universidade em 2012. Já. E em 2017, 20% do concurso público também a adoção de cotas. A lei das cotas é uma lei federal, Santa Catarina como uma lei estadual. E um detalhe: o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou que a Lei 12.990 é absolutamente constitucional, com o objetivo, como um grande instrumento de justiça social,
e é mais um instrumento para corrigir as desigualdades e fazer reparação histórica nesse país. No 5º artigo da nossa Constituição, um dos princípios, olha, um princípio é aquilo que é baliza. Um princípio é aquilo que é um axioma, é uma verdade absoluta. Um dos princípios básicos da Constituição brasileira é o princípio da isonomia. O princípio que diz que todos são iguais perante a lei. Só que existe o princípio da isonomia formal, o que está no texto da lei, e existe o princípio da isonomia material, que é o princípio da isonomia na prática. Todos são iguais na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades. Com o objetivo de diminuir as desigualdades e as pessoas no mundo possam concorrer minimamente de igual para igual. É por isso que quando a mulher faz o TAF, teste físico nos concursos, ela faz lá o apoio com as pernas cruzadas. Abarra de maneira diferente, corre menos. Porque fisiologicamente a mulher não é igual a nós homens. A força física é menor. Então, nós homens somos iguais na medida de nossas igualdades. E a mulher tem essa questão de correr menos e com exercício físico de apoio, por exemplo, e barra diferente do nosso, porque fisiologicamente elas são diferentes. Então, tratar os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades, os iguais na medida de nossas igualdades, para diminuir essa desigualdade e a gente possa concorrer de igual para igual. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez um desserviço ao ordenamento jurídico. É inconstitucional. O Poder Judiciário brasileiro tem que fulminar essa vergonhosa lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e sancionada vergonhosamente pelo preconceituoso governador Jorginho Melo. Mais uma vez, o Sul. Mostrando aí uma coisa que não tem nada a ver na busca da justiça social desse país. Espero que o Supremo Tribunal Federal urgentemente fulmine essa lei estadual e que vocês comentem, você acha justo isso? E não é legal, é constitucional. Eu sou professor há 40 anos, eu sou testemunha de que raramente um aluno de escola pública, pobre, que não tem os melhores livros, não tem os professores mais bem pagos, tem uma alimentação diferente de quem tem muito dinheiro, consegue galgar lugares tão mais importantes nesse país preconceituoso. Pessoal, muito obrigado a todos. Comentem, curtam, critiquem, compartilhem, mas que as críticas venham de maneira respeitosa. E peço para vocês realmente, clique lá no sininho para você ser notificado de todo esse nosso material. Que Deus nos dê paz no mundo e que urgentemente o mundo procure frear Donald Trump. O Donald Trump irá frear o mundo de maneira traumática. Abraço em todos.